Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física. Nesse vídeo eu vou voltar um pouco com um assunto que é o assunto de movimento circular. Mas como eu já passei dos assuntos de dinâmica, eu vou tratar da dinâmica do movimento circular. Porque tem como ter um ponto de vista cinemático, mas também a partir do momento que ele está fazendo uma curva, o objeto está fazendo uma curva, você também tem um ponto de vista mais dinâmico para descrever. Assim como a partícula no movimento reto, como eu já falei das suas componentes, como a segunda lei de Newton, esse tipo de coisa. Que vai servir também para esse caso. Eu vou falar da dinâmica do movimento circular. Primeiro, é importante lembrar o que a força está fazendo no corpo. A força está mudando a velocidade do corpo. E você tem que lembrar que a força é um vetor e a velocidade também é um vetor. Consequentemente, ele vai ter direção e sentido que pode estar apontando para qualquer lugar. Você só vai ver lá para onde ele está apontando e vai decidir o que está acontecendo. Mas tem situações interessantes. Como a velocidade é um vetor, o fato de você não mudar o seu valor, mas mudar a direção, também é uma situação em que você está mudando a velocidade. E o fato de você estar mudando a velocidade, você está acelerando. E pela segunda lei de Newton, força vai ser a massa vezes a aceleração. Então a aceleração do corpo vai estar diretamente ligada a essa força que está sendo aplicada, correto? Dessa maneira, você vai ter essa situação. Quando você altera a direção de um corpo, você está aplicando uma força nele. E quando você não está mudando o seu módulo, não está mudando o valor da velocidade, mas sim só a direção, está acontecendo uma força que está perpendicular ao objeto. E eu vou explicar direitinho isso. Existem duas direções específicas que dá para dar uma tentada quando você está tratando de uma análise do movimento. Você vai ter uma tangencial. Uma tangencial movimento é aquela que está na mesma direção do movimento, que ela pode estar aumentando a velocidade do corpo quando ela está para frente. Vai ter uma imagem aí que vai dar para dar uma ideia do que eu estou falando. E pode estar contrária também ao movimento, que vai só retardar. E essa tangencial só vai alterar o módulo. Porém, uma perpendicular, ela vai estar a 90 graus da tangencial. E como ela está perpendicular, você pode tentar fazer uma distribuição de vetores, mas você vai ver que não vai ter nenhum vetor, se você tentar distribuir isso, que vai estar tangencial ao objeto. Consequentemente, não vai ter nenhuma força que vai alterar o módulo da velocidade. Só vai ter uma força que vai alterar a direção. E se você imaginar que tem uma força que vai estar sempre perpendicular ao objeto, essa força você vai observar que ela está fazendo com que o objeto se mova em um círculo, faça um movimento circular. E essa força sempre vai estar apontando para um centro específico, que é o centro do círculo que o objeto está fazendo esse movimento, da circunferência no caso, que ele está fazendo esse movimento. E essa força tem um nome, é a força centrípeta. E você também pode ter forças que estão aleatoriamente dispersadas, que podem estar a 70 graus da tangencial e a 20 graus da perpendicular, e que você pode distribuir esses vetores, que você pode abrir eles e ver que você vai ter uma componente perpendicular, uma componente que vai só alterar a direção do objeto, e uma componente tangencial, uma componente que vai alterar só o módulo da velocidade. Essa é a situação, e é por isso que as coisas fazem curvas, porque você vai ter uma força que vai estar perpendicular ao objeto e vai estar fazendo com que ele se movimente. Só que dá para perceber que as coisas não agem instantaneamente. Então não é como se batesse uma força para cá e eu simplesmente fizesse assim com um teletransporte incrivelmente mágico. Não, você tem um tempo de resposta. Então quando algo está forçando, você vai ver aquele movimento suave que vai ser alterado conforme essa força ficar maior. Porque quanto maior for essa força, mais rápido o objeto vai fazer essa trajetória, maior vai ser a aceleração, mesmo que seja só para fazer uma curva. Então tem que se observar essas coisas quando você está analisando esse movimento. E lembrando que a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Mas a partir de um jogo matemático que provavelmente eu explico num vídeo de matemática, eu não lembro se nesse vídeo aqui ele já vai ter sido postado ou se ele ainda vai ser postado. Mas no vídeo sobre matemática eu dou uma descrição, sim, ele já foi postado. Eu dou uma descrição melhor de como chega nessa equação. Você vai ter que a força é a massa vezes a aceleração, mas você vai estar tratando da aceleração centrípeta. E dá para provar que a aceleração centrípeta, na realidade, o valor dela vai ser a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Então a força centrípeta vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado pelo raio.
Vamos ignorar essa massa por enquanto. Você vai ter uma força que está diretamente relacionada ao quadrado da velocidade e inversamente ligado ao raio. Mas essa velocidade, eu vou passar esse raio para a esquerda multiplicando, eu vejo que essa velocidade está ligada diretamente com o raio. Então, no caso de eu aumentar esse raio e continuar com a força constante, eu vou ter que a velocidade tangencial ela aumenta. Vai ter essa situação, a velocidade tangencial ela dá uma aumentada. E quando eu diminuo esse raio, consequentemente a velocidade tangencial ela vai diminuir, caso a força centrípeta seja igual. Porém, uma coisa que acontece ao contrário quando você se trata de velocidade angular, que é aquela velocidade que você analisa quantos ângulos se movem por segundo, ou por uma unidade de tempo específico, que você vai escolher analisar. Mas quando você observa a velocidade angular, fazendo uma substituição matemática, você vê que a velocidade angular ela está ligada ao inverso do raio. Então vai acontecer ao contrário. Quando você aumenta o raio, deixando a mesma força, você vai ter uma velocidade angular que vai diminuir. E quando você diminui o raio e você deixa a mesma força, você vai ter uma velocidade angular que vai acabar aumentando. Essa situação é isso que acontece quando você olha esse tipo de análise. Esse vídeo foi foi bem mais curto, mas eu precisava dar essa introdução de como funciona o movimento circular a partir de uma visão dinâmica, porque eu precisava entrar em como funciona a dinâmica para falar sobre isso, não dá para colocar simplesmente no vídeo de movimento circular lá no começo, quando falo de cinemática, e acho que ficou até melhor. E ficou um vídeo mais curto, fica até melhor de assistir. Ah, e uma coisa que eu esquecendo é que também tem outra força que a gente tem que atribuir para esse movimento circular. Porque a gente está tratando de observar o movimento a partir de um referencial inicial. Aquele referencial que não possui aceleração, que você está meio que parado e tal. Você está observando, você vai ter um movimento circular e a partir do seu ponto de vista, você está vendo que vai ter uma força que vai estar fazendo com que o objeto gire, correto? Mas se você tivesse, por exemplo, girando junto com o objeto, se você tivesse num referencial acelerado, porque você girando, você está acelerando, você está mudando sua direção. Nesse caso, você vai observar o objeto e você vai ter em vista outra força. Não vai ser mais a força centrípeta, você vai ver como se o objeto estivesse a todo momento querendo sair do movimento. Você vai ter a força centrífuga, que ela na realidade é uma força fictícia. É uma força que é criada a partir de um referencial acelerado para que você tenha um resultado correto dos seus cálculos. Eu posso dar uma explicação um pouco rude de força fictícia, mas eu posso fazer um vídeo mais apurado sobre isso. Mas você vai ter que a força centrífuga é uma força fictícia. E é isso que eu tinha para falar hoje. E é isso, se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos se você acha que eles vão entender esse assunto comigo, explicando pelo menos o seu conceito. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma crítica, alguma coisa para corrigir no vídeo, pode colocar nos comentários, eu sou bem aberto a isso, até porque ciências tem que ser compartilhado, eu acredito que tem que ser ajudado, as pessoas têm que se ajudar para que tenha um avanço, esse tipo de coisa. Então é isso, faz isso que eu pedi, se você quiser, acredito. Mas isso é tudo, obrigado e tchau.